Olá, tudo bem com vocês? Sou Joás Guerra Batista da Silva, sou aluno da Universidade La Salle. Estou cursando licenciatura plena em História. Esse trabalho que eu vou apresentar de Brasil Colônia. E o tema que eu escolhi foi a história indígena, 500 anos de despovoamento. Segundo o Ronaldo Vaínfas, ele explica que a história do despovoamento é uma história de enganos e incompreensões, a começar pelo próprio vocabulário para identificar os povos. A palavra índio designado deriva do engano de Cristóvão Colombo, pois ele achava ter encontrado as Índias. Quando os portugueses chegaram nas terras que vieram a se chamar de Brasil, encontraram os povos em culturas, costumes, organizações sociais e línguas totalmente diferentes da que conheciam na Europa, na África e no Oriente. Calcula-se que há aproximadamente 3 milhões de pessoas que habitavam o território brasileiro em mais de 1.000 povos que falavam aproximadamente 1.300 línguas. E cada um desses grupos possuía seu ritual, suas crenças, seus mitos, forma de trabalho e organização social. A língua mais falada era o tupi. Os tupis se encontravam distribuídos por toda a costa litorânea, desde Santa Catarina até o Ceará. No século XVI, havendo notícia deles no médio Amazonas. Segundo Ronaldo Vaínfas, os tupinambás foram melhor descritos na documentação colonial e assim ficaram mais conhecidos. Os tupinambás viviam da caça, da coleta e praticavam a agricultura, sobretudo de tubérculos, como a mandioca e a horticultura. Havia divisão de trabalho por sexo, onde as mulheres cabiam o plantio e a colheita e o artesanato, enquanto os homens os artefatos de guerra e de trabalho. A relação de parentesco era um fato primordial na descendência real consanguínea, transmitida através da linhagem paterna. Entretanto, com o início da colonização, a partir de 1530, o quadro mudaria radicalmente e surgiria aí demanda colonial de mão de obra indígena, o tráfico e a escravidão indígena. E com a chegada do jesuíta em 1549, o deslanchado processo missionário em aldeamentos, ajudando até certo ponto a escravidão indígena. E além não observar que leis foram criadas em 1570 e 1609, restringindo e proibindo o cativeiro indígena. Não obstante, a ação opressora e o tráfico de escravos índios continuaram em todo o século XVI. A ação do jesuíta, a catequese, se responsabilizava por um projeto de homogeneização que apagava as diferenças culturais entre os grupos, e para dominá-los era necessário catequizá-los, combatê-los culturalmente por meio da catequese. O indígena brasileiro foi subjugado pela própria catequese, fez um papel decisivo no despovoamento do Tupinambá no litoral. Não porque buscava erradicar somente a identidade cultural dos nativos por meio do catolicismo, mas sobretudo a função de serem os aldeamentos erigidos na cercania dos engenhos e vilas coloniais. As missões jesuítas, um lugar propício para a escravidão e um viveiro de epidemias que vieram dizimar milhares de indígenas, ou seja, aldeias inteiras foram dizimadas por gripes, febres malignas, moléstias, das quais os nativos não tinham anticorpos naturais e tiveram um declínio demográfico na costa litorânea. Quando dizemos que a história indígena do Brasil é, antes de tudo, uma história de despovoamento, é porque os nativos eram aprisionados em aldeias e facilitando assim o alastramento de doenças, que contribuiu para o despovoamento indígena em nosso país. O nativo não se submeteu à escravidão sem se rebelar, ou seja, houve revolta. Eles não aceitavam a dominação dos outros povos. Houve revolta e os nativos não lutavam com arma de fogo, e isso deixava-os em desvantagem. No entanto, os índios convertidos à civilização não encontraram e nem teriam sua vida facilitada, são até hoje considerados inferiores, vivendo muitas vezes em condições lamentáveis. Apesar de estarmos no século XXI, os povos indígenas ainda são submetidos a políticas civilizatórias, despovoamentos, incompreensões, cumplicidades, massacres, resistências, lutas, recriação de identidades culturais. De tudo isso se compõe a história indígena nos 500 anos de contato, 500 anos de encontros e conflitos em que o índio lutava para manter suas tradições.